Oi, gente, está começando mais um JMA, Juventude Marista em Ação, e esse mês com um tema muito especial sobre valorização da vida, que é a nossa campanha, e o nosso lema, Juntos Somos Mais Vida. E hoje os nossos convidados, ano passado ele já participou também sobre esse tema do nosso podcast, foi muito legal, nós falamos sobre um filme que deu muito o que falar entre os jovens, né? Foi muito comentado, que é o Leandro, nosso psicólogo, seja bem-vindo. E a nossa aluna Maju, Maria Júlia, do 7º ano B, aqui do Ensino Fundamental. Seja bem-vinda, Maju. Gente, primeira coisa, né, que a gente tem que falar é do cenário, que tá muito chique, hein? A gente tá melhorando cada dia mais. Tá muito legal. Parabenizar o Breno, o Fred, que estão ali, ó, mandando ver. E a gente vai fazer uma dinâmica diferente hoje. Para falar sobre esse assunto, a gente pensou em escutar mais as pessoas, né? Já que a gente está falando de valorização da vida, a gente tem esse momento que a gente tem que ter ali de escuta, uma escutativa, e por que não escutar as pessoas que convivem aqui conosco, os alunos, os nossos colaboradores. Então a dinâmica vai ser assim, pessoal. Aqui nós temos algumas perguntas que foram feitas. Aqui tem perguntas de alunos, professores, de uma família também, né? Então eu vou fazendo as perguntas e vocês fiquem à vontade para ir respondendo sobre elas. E assim a gente vai falando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante da gente conversar, da gente vivenciar, né? A escola precisa falar mais sobre saúde mental e acho que aqui tem algumas dúvidas que talvez a gente, pensando assim no roteiro do podcast, talvez a gente não iria pensar, e é interessante falar sobre isso, que é o que o pessoal quer ouvir mesmo. Então vamos lá. Prontos? Primeira pergunta, hein? Essa pergunta é da Josiane, ela é mãe do Dani e do Gabriel aqui dos primeiros anos, né? E ela gostaria de saber o que a família, junto com a escola, pode fazer quando existe uma situação de bullying, né, acontecendo com o estudante. Como é que eles podem agir, a família e a escola juntos, referente a esse tema? Acho que a família, junto com a escola, eles têm que se unir para que o adolescente, a criança, ele se fortaleça para que ele consiga passar por aquele problema e resolver facilmente, para que ele não sofra muito. Você acha importante a participação, então, Sim. da família junto com a escola, né? Acho. Importante mesmo. Sabe que o bullying é um fenômeno muito complexo, né? Assim, muitas vezes a gente não percebe, né, aquilo como um fenômeno violento, né? Então, a família está atenta, a escola está atenta para que a primeira pessoa que perceber, né, essa situação de repetição da violência, né, aquele comportamento que vai machucando devagarinho aquela criança, aquele adolescente, que ele seja compartilhado com a escola e com a família e vice-versa, né? Porque não adianta só a escola trabalhar quando identifica o bullying, é preciso ter responsabilidade de chamar a família para saber o que está acontecendo. Sim. É importante a família, ao identificar a situação, falar com a escola sobre isso, porque às vezes a escola não sabe, né, não sabia que estava acontecendo aquele comportamento entre os alunos. Então, é preciso superar, né, uma ideia de que se trata de situações só dentro da escola, quando a situação acontece na família, só lá na família. Família e escola são parceiras nessa situação, incluindo outros atores, né? A comunidade escolar, como todos os vizinhos, a comunidade toda tem que ajudar a superar essa violência que é tão grave, né? Isso mesmo. Vamos para a próxima. E eu acho que esse assunto está muito ligado também com a valorização da vida, né? Que é o cuidado, né? Eu acho que a comunidade escolar, até os amigos da própria sala, né? Identifica que tem acontecido, né? Avisa um professor, avisa a direção da escola, né? Para que isso não aconteça. Próxima pergunta. Vocês, aqui essa pergunta é anônima, mas é de um aluno do EFAF, tá? Vocês valorizam bem a vida de vocês? Falando aqui do tema da campanha, vocês estão valorizando bem a vida? Sim. Sim, Maju, como você? Eu valorizo minha vida com as minhas amizades, familiares, momentos sozinha ou momentos em comum, eventos, festas
que a gente pode se comunicar com outras pessoas. Ter uma conversa legal, ter um momento legal, que você possa se sentir bem. Que você possa falar assim, nossa, esse lugar aqui me fez bem. Eu consigo valorizar minha vida assim. Se eu tiver mais momentos assim, eu vou estar me divertindo. Eu valorizo minha vida assim. Acho que tem a ver com a gente avaliar que a nossa vida é boa, né? Tá num momento bom, né? Eu estou estudando, pensando no futuro aí. Eu também estou, né, estudando, trabalhando com a família. Então, acho que a gente consegue valorizar mais facilmente nossa vida quando a gente está num momento positivo de vida, né? Quando a gente consegue perceber como que somos privilegiados, né? Na nossa saúde, na nossa permanência. Então, eu acho que valorizar a vida é cuidar dela, né? Manter, né, essa saúde, é, é, essa nossa alimentação, nossos Sim. esportes, nossa convivência com pessoas que a gente ama. Eu acho que isso é valorizar a vida, né? Eu também acredito nisso. Próxima. As perguntas estão boas, hein? O que vocês estão achando? Tá difícil? Essa foi difícil, hein? Ó, essa é diretamente para Maju. Foi o professor Farjani que fez. Maju, qual a importância, o que você acha, né, da importância de um jovem fazer terapia? A terapia, quanto para o jovem, adolescente, quanto para uma criança, ela é muito importante para fazer você refletir sobre a sua vida, sobre os momentos bons, sobre os momentos ruins, o que você pode melhorar, o que você deve melhorar, o que você está fazendo de bom, o que está bom, que você tem que continuar fazendo para você estar bem com você mesmo. A terapia, eu acho que é um momento de reflexão para o jovem. Então, eu acho muito importante. Olê, tem assim um momento ideal, assim, não, agora tá na hora de eu procurar um terapeuta. Você acha assim? Eu acho que a terapia só funciona quando a pessoa quer, né? Quando tem um desejo, né? Então, tem muitas vezes que quem procura terapia são os pais, né? O companheiro e a companheira. E é aquele sujeito, aquela pessoa, ele não está pronto para a terapia, né? E, às vezes, mesmo não estando pronto, ele consegue aproveitar e aprender que aquele espaço é seguro, de confiança. E, como a Ju disse, isso serve como um espaço de transformação e aí a coisa funciona. Mas é muito legal quando a pessoa tem essa percepção que a Maju está colocando, né? De que aquilo pode ser uma experiência positiva e que, na verdade, ele não tem o porquê não ter aquela experiência, né? Uhum, Ele pode experimentar aquilo, não tem um compromisso, né? De dar sim. certo, de ser longa, né? A terapia não tem um prazo determinado. Você pode começar, não se identificar, pedir para trocar, mudar, interromper, voltar depois, né? Então, Uhum. eu acho que o tempo certo de fazer terapia é o tempo interno da pessoa, quando ela está com vontade, desejo, e aí a oportunidade, né? Porque a realidade é que não existe terapia para todo mundo, né? Isso, eu Você sempre escuto você falando, né? Terapia talvez não seja para todos em questão do valor mesmo de uma do consulta. valor, do tempo. Quer dizer, a gente tem alguns alunos nossos, estudantes aqui, que trabalham e estudam. E eles gostariam muito de fazer terapia, mas é muito difícil achar o horário para eles fazerem isso, né? Porque eles saem de ônibus, voltam de ônibus, aí vêm para a escola, correm, né? Então, não é só o dinheiro. É também, né? Uhum. Terapia não é uma coisa barata. Mas mesmo quando a gente consegue isso na universidade ou no serviço público, também tem a questão do custo do tempo, o custo da dedicação para a terapia, porque é preciso, né, como a Manu falou assim, de se jogar nisso, né, de participar disso, para ter essa transformação. E não é fácil essa transformação, né? Ela Uhum. demanda energia. Né? Hoje, no sistema público, qual é o caminho? Quero fazer terapia, quero um acompanhamento psicológico. Onde esse jovem que está nos assistindo deseja iniciar um tratamento terapêutico, onde ele vai? Qual que é o primeiro? Assim, acho que infelizmente esse serviço ainda ele tem que passar por alguns filtros, né? Então, hoje o primeiro lugar para dizer que quer terapia é na unidade básica de saúde, né? A gente Uhum. chama de atenção básica. Por que eu estou falando infelizmente, né? Porque quando você vai nesse lugar, você passa por essas barreiras, né? Eu pessoalmente acho que gosto, né, da ideia de que o CAPS, né, que é um lugar especializado da saúde mental, ele também fosse um espaço de porta aberta para qualquer um. Hoje, na prática, quem procura o CAPS enquanto porta aberta é quem está numa situação mais agravada, né? Sim. Então, a gente, aqui na nossa escola, quando a gente tem uma situação, um adolescente ou de uma criança, uma situação mais agravada de saúde mental, a gente já indica, orienta que procurem o CAPS diretamente.
Já há outras pessoas que estão apenas uma questão assim, uma angústia, uma vontade de se conhecer melhor, mas não tem um agravamento mais grave, ele leva isso para o médico no posto de saúde, e aí esse médico vai tentar encaminhar, por vezes para o CAPS, que pode de fato ser alguma coisa que está agravando, mas também para os serviços de atendimento da saúde básica, que aí é NGA, né, e o serviço da CTA, que é da Vila Virgínia. Então, a gente tem alguns lugares que fazem psicoterapia, mas um volume muito pequeno de vaga. Então, a gente tem uma espera muito grande para chegar nisso. Então, aí, junto com a Unidade Básica de Saúde, eu recomendaria também procurar as escolas, né, as clínicas escolas das universidades, que aí é uma boa porta de entrada para fazer essa primeira experiência, né? Sim. Ver como é que é, o que é esse todo esse psicólogo, né? Como que é esse exercício de falar sobre a própria vida. E aí tem dado certo, tem sido bom para as pessoas. Bom, aí, gente, segue a dica, viu? Próxima pergunta, hein? Vamos ver. Olha, o professor Farjani tá arrasando aqui, tá muito perguntadeiro. É complexa essa aqui também. O que te faz querer viver? Maju. O que me faz querer viver é pensar que o que eu faço hoje vai me dar alguma coisa boa no futuro. Então eu penso assim, falar, não adianta eu querer tentar alguma coisa ruim agora, falando assim, eu desisto. Não, porque eu penso que eu querer viver, eu falo assim, eu consigo agora para eu melhorar depois, para eu ter o depois. Eu ter o futuro que eu quero, eu poder ter o que eu quero. Poder ter minha família bem, minha casa boa, ter tudo que eu preciso, que eu quero, que eu pretendo ter. Então, viver para mim é eu pensar que tudo que eu faço hoje vai me dar alguma coisa boa no futuro. Muito bem respondido, viu, Farjani? Ó. Quer responder essa, Lê? Eu tô em outra época de vida, né? A Maju tá cheia de esperança, de projetos, e acho que o sentido da minha comemoração, da minha celebração de vida, é do que eu já realizei, né? Já estou nesse lugar, né? Da família, nesse lugar da casa, né? Então, acho que faz muito sentido para mim manter tudo isso, né? Comemorar e celebrar todo dia esse caminho que a Maju está construindo, que eu construí de alguma maneira, né? Que todos nós vamos construindo. Então, para mim, valorizar essa vida que eu tenho é porque essa vida é muito legal, muito boa. Estou muito feliz com as coisas que eu tenho o privilégio de ter. Bem. Próxima. Vamos lá. Ó, essa daqui é do Christian, do 8º ano A. Como as pessoas se sentem quando têm depressão? Depressão é uma das doenças assim que mais temos comentado por aí, né? Depressão e ansiedade está aí na crista, né? De todo mundo já se sentiu, né? A depressão é o que a gente chama de tristeza, né? É a tristeza, mas não é uma tristeza simples, né? Tristeza todo mundo vai sentir, né? Frustração, decepção. A depressão é uma doença, né? De um agravamento desse quadro de uma pessoa que está quase que imobilizada por esse sentimento, né? Uma tristeza profunda, assim. Segue profunda que imobiliza, que impede dela fazer planos, que ela não vê possibilidades do futuro. Isso tudo que a gente está falando agora, né, de perspectiva do futuro, é muito preso no passado, né, no que deu errado, no que eu perdi. E é muito violenta a depressão, né, porque nós estamos numa sociedade em que é muito difícil não ter aproveitado as oportunidades que a gente teve, ou não ter conseguido fazer o que é a capa da revista, né? Todo mundo deveria ter conseguido ter aquele carro, ter aquela casa, ter aquele dinheiro, e aquilo é uma capa de revista, né? É verdade. Então, a nossa sociedade, ela está, ao mesmo tempo, deixando a gente muito ansioso, mas também deixando a gente bastante deprimido, né? Então, é preciso estar muito atento, porque nem sempre a depressão ela é igual para todo mundo. Existem pessoas que estão aparentando, né, uma certa felicidade, estar bem, sorrindo, tocando a vida, fazendo as coisas, mas a hora que você para conversar, né, a hora que ela consegue olhar um pouco para dentro, ela se percebe, inclusive, num lugar muito sem esperança, desesperançoso, né, um lugar muito frágil, né? Então, é preciso, nessa campanha de evolução da vida, estar muito atento com nossos colegas, nossos amigos, nossos parentes,
Porque tem, com certeza, pessoas próximas a gente numa situação dessa. Gostaria de comentar, Maju? Eu nunca passei pela depressão, graças a Deus. Mas eu tive familiares que passaram. E eu imagino, porque eu não vou falar que eu sei como é. Uhum. Porque uma coisa que eu fui ensinada é. Não tem como você falar que sabe como é Se você por não aquilo vivenciar. que você nunca passou. Então eu não falo que eu sei como é, que deve ser triste. Eu falo que eu imagino que seja. Eu imagino que deve ser horrível passar por uma situação dessa. Deve ser. Você não pode. Parece que você não consegue sair de uma gaiola. Você não Uhum. consegue se abrir. É isso que eu imagino que seja depressão. Muito bem. Vamos para a próxima, tá quase acabando. Também de um aluno do EFAF, anônimo. Olha, a gente falou um pouquinho dessa desesperança, né? E a pergunta é: o que podemos fazer para continuar a ter esperança e foco? Eu uso foco, eu vou falar sobre matéria, né, da escola. O foco para mim é você focar numa coisa importante agora, num assunto importante, e deixar coisas desapropriadas para depois. Então, é que eu uso para escola, matéria principalmente. Eu focar agora, eu focar principalmente em coisas que me vão dar um futuro bom. Uhum. E depois eu foco em conversar, em brincar. Isso pra mim é o foco. A esperança pra mim é usar uma coisa que isso entra foco, entra objetivos na Uhum. minha vida. Você usar o foco para você ter uma esperança. Por quê? Porque se você hoje tem um foco, hoje você trabalha para isso, você pensa nisso, você vai ter aquela esperança de que no futuro você vai conseguir ter o que você quer, você vai conseguir crescer. É isso que eu penso do foco e da esperança. Muito Acho que a linda. Maju tenta, de algum jeito, usar a mesma expressão que a gente usa aqui na escola, né? Que é a esperança enquanto um verbo, né? Uhum. Esperançar, né? Então, quando a Maju está usando aí o foco, né? Os Estratégia de objetivos, estudo, né? para poder ver um horizonte, né? Com uma perspectiva melhor, né? Para ela se concentrar nesse lugar, né? Eu acho que, aproveitando aquela fala anterior, né? Da questão da depressão, Uhum. é uma sociedade com muitas possibilidades, né? A gente está sempre achando que tem muitas possibilidades para fazer, e de fato, né? Estamos num tempo de muita informação, né? De muita formação. E aí parece que a gente sempre tem que ter uma meta, um objetivo. É desesperador até assim. Uhum. Então, também perigoso, né? Porque a Sim. gente tem tanta coisa e, de repente, quando as coisas não dão certo, a gente cai naquele lugar da depressão que a gente estava falando, né? E pesa muito também, né? Eu imagino na vida de um adolescente, né? De um estudante do ensino médio. Muita coisa, trabalho, né? Então, acho que o valorizar a vida também é olhar para esse cuidado, né? Peraí, calma, né? Preciso me cuidar, preciso olhar onde está esse meu foco, onde estão esses meus objetivos também, né? Porque pesa. E assim, pensando de forma mais complexa, né, nos tempos atuais, é muito difícil ter esperança simples, né? Nós estamos numa crise climática, né? Uma crise econômica há muito tempo, né? A gente tem países que têm desenvolvimento econômico, mas a gente tem países que estão numa miséria absoluta há muito tempo, né? Uhum. Então, se a gente for fazer uma análise global, né? A gente tem muitas preocupações se essa esperança, né, não é uma esperança factível, né? Qual que é Sim. o futuro que a gente tem? Então, por isso a gente está falando de se juntar com os nossos amigos, estar próximo da nossa família, ter apoio, psicoterapia, porque existem momentos da nossa vida que a gente olha com uma lupa e a gente vê muita desesperança, porque o mundo realmente é muito Sim. complexo, muito difícil, É. né? Mas o fato é que aqui, nessa escola, no podcast, cercado dessa ideia toda, a gente se enche de esperança. E esse é o grande exercício que a gente está fazendo, né? Sentir esperança, se aproximar das pessoas e seguir, né? Tem saídas ainda. Sim. Vamos para a próxima. Essa aqui é da Ana Raquel, nossa colaboradora linda, maravilhosa. O que é valorizar a vida para vocês? Para mim, valorizar a vida é você estar com pessoas boas em lugares bons e ter momentos sozinhos com você. Você pensar que você
pode estar com pessoas, você pode estar em momentos legais, você pode estar somente com você respirar e falar assim, eu estou me sentindo bem. Eu estou bem. É assim que eu me valorizo. É assim que eu valorizo a minha vida. Estando com pessoas legais, seja familiares ou amigos, em lugares legais, comigo mesma, refletindo sobre a minha vida. Falando assim, nossa, eu fiz isso vai me trazer coisas tão boas, vão levar coisas tão boas para as pessoas. Valorizar a nossa vida, eu imagino que seja isso. A gente poder estar em momentos bons, com pessoas boas, sozinho, com todo amor e carinho para dar. É isso aí. O que dizer? O que dizer, Maju? Muito bem. Meu Deus do céu, todo mundo assina embaixo aqui. Vocês assinam também, gente? Próxima. Ah, essa daqui é do Natan, do 8º A. Acho que o Lê pode trazer um pouquinho ali. Ela é meio complexa, hein? Pergunta de Enem. Como funciona a mente das pessoas atípicas, dos autistas? Muito importante, né? A gente tem um aumento grande aí das pessoas com diagnósticos, né, de TEA, né, de transtorno do espectro autista. Então, pessoas já adultas buscando esse diagnóstico, porque eles começam a perceber durante a vida toda, né, vão se sentindo muito diferentes dos outros, né? Quando a gente fala de neuroatípico, é porque o A é a negação do típico, né? A negação do normal. Uhum. Então, primeiro, eu queria dizer que é muito estranho a ideia de achar que alguém é normal ou anormal, porque Sim. a gente é muito diferente um do outro, né? Então, essa é uma ideia que também daria aqui um tempão para a gente conversar sobre o que é a normalidade. Mas, sim, né? Existe uma ideia de que um grupo grande de pessoas são comuns, Uhum. aprendem da mesma forma, falam e se desenvolvem, comunicam, se relacionam da mesma forma. E aí a gente começa a perceber pessoas que não conseguem se comunicar ou conviver daquela mesma maneira. Ela precisa de mais apoio, né? Precisa de mais recursos que ela não tem dentro dela própria. A gente diz que o cérebro funciona de forma diferente. Então, o transtorno do espectro autista, ele está muito focado na questão da comunicação, né? Sim. Parece muito, e é complexo, mas parece que é muito mais complexo. Uma coisa cerebral lá dentro. Uhum. Mas, na prática, né, a maior fragilidade da pessoa com TEA é que a interação social dele, a comunicação dele fica muito prejudicada. Sim. Isso faz ele ter dificuldade de estar na escola, numa escola tradicional, normal. Ele precisa de apoio na comunicação. Então, ele se sente, portanto, às vezes inseguro, né? E aí essa insegurança pode virar uma violência, né? Uma agressão. E às vezes a gente tem situações de crianças neuroatípicas que fazem sons inadequados para aquele lugar, que podem segurar, que podem morder, que podem agarrar. Já outras situações de pessoas com TEA, com transtorno autista, que isso não aparece, porque essa não é a regra. Né? São características que aqui na escola a gente vê, meninos menores assim, mas a gente tem meninos na adolescência, né? Adultos, inclusive, que estão no espectro autista, que aparentam ali, demonstram uma dificuldade na comunicação, na interação, na interação com as pessoas. Então, ambientes muito barulhentos incomodam. Então, por vezes, a gente vê as pessoas com um tipo de abafador, pessoas que estão de apoio, né, para aprender, para se comunicar, para se expressar. Isso aparece, às vezes, na seletividade alimentar. Então, algumas pessoas no espectro autista não gostam, não se alimentam das mesmas coisas que os outros. Tem alguns comportamentos típicos, né, de repetição, algumas coisas são muito importantes para eles, a gente chama isso de hiperfoco, né? E aí esse hiperfoco faz ele ter mais tranquilidade, então também na escola, né, no trabalho, a gente cria um ambiente onde aquela pessoa se sinta mais confortável, né? Então, existem várias estratégias para a gente pensar como se relacionar com uma pessoa que está nesse espectro autista. E é um compromisso nosso, né, das nossas escolas, dos nossos trabalhos, né, da nossa igreja, dos comércios, né, criarem estratégias para receber essas pessoas. Elas devem ter acesso aos mercados, às lojas, aos restaurantes, então ambientes um pouco mais protegidos, tá? Menos estímulos. A gente teve recentemente uma sala no Maracanã sendo aberta, né, para torcedores do aspecto autista que querem assistir o jogo do estádio. Então, ao invés deles ficarem dentro da arquibancada, com todo aquele barulho, eles vão para uma sala mais reservada. O som é controlado, a iluminação é controlada. Isso é garantir acesso, né? Garantir direito das pessoas.
Gostaria de comentar, Maju? Eu acho que uma das pessoas que a gente pode aprender isso são com as crianças, né? A questão da convivência. Porque elas são muito acolhedoras e como elas se adaptam a outras rotinas, né? E tem a questão do cuidado, a gente percebe muito isso nas salas, assim. Acho que são pessoinhas maravilhosas que a gente poderia aprender. As mães ficam muito gratas quando as crianças entram em escola cuidadora, né, adaptada e inclusiva, e que essas crianças se desenvolvem e aprendem. Mas o fato é que as outras crianças e os trabalhadores e a comunidade escolar é que aprendem muito com a presença dessas crianças. Porque a gente aprende a viver em comunidade. Sim, no diversa. Coletivo, né? De entender as diferenças mais profundamente Isso, mesmo, né? Então, tem sido experiências muito bonitas, né? Que a gente vê no mundo todo, né? Mas aqui na nossa escola também, da inclusão de pessoas neuroatípicas, né? Famílias neuroatípicas que têm composto com a gente essa história. Muito bem. Queria saber de vocês, é de um aluno do EFAF. Vocês valorizam bem as amizades de vocês? Essa pessoa acha importante a valorização da amizade. Eu valorizo bastante, porque quando a gente não tem apoio, eu tenho muito apoio, mas, por exemplo, se eu não tenho. Eu tenho uma família, mas essa família Desestruturada. ela não tem alguém pra me apoiar e eu tenho uma amizade boa ali que, cara, tá me ajudando em tudo que eu precisar. É uma amizade que mata e morre por mim. É uma convivência muito boa. Então, eu valorizo muito minhas amizades do mesmo jeito que elas me valorizam. Bem. Acho que as amizades são irmãos, né? Que a gente vai criando ao longo da vida. Assim. Família também, né? A amizade é família. E os nossos amigos estão na nossa família também. Nosso irmão, nossa irmã pode ser nosso melhor amigo, né? Nossos pais podem ser nossos grandes amigos. Mas também existem o contrário, né? Amigos que ao longo do tempo se tornam nossos irmãos, né? Sim. Que protegem a gente, né? Que seguem com a gente a vida toda. Nossos companheiros e companheiras são nossos amigos, né? Então, acho que eu tenho também celebrado grandes amizades ao longo da minha vida. É um privilégio também. Eu já vi uma vez na internet, né, que as pessoas sempre falam, né? Nos momentos difíceis a gente encontra as amizades, né? Mas também já vi assim, é nos momentos alegres que a gente vai encontrar as verdadeiras amizades, porque é ali que a gente vai ver quem tá com a gente mesmo na nossa alegria, que tá compartilhando disso, porque é tão importante a gente compartilhar da alegria do outro também, né? Eu sou uma pessoa que tenho alguns amigos assim que são da vida, assim, que são, igual o Lê falou, irmãos. Eu acho que isso é importante valorizar também. Eu falo que minha mãe, minha família, são meus melhores amigos, assim, que vão estar pro resto da minha vida. Porque a gente conhece amizades que às vezes vão embora. Ou que às vezes a gente acaba se afastando. E a nossa família não. Nossa família tá sempre ali. Minha mãe tá sempre ali. Né? Pra tudo. Você tá chorando ou sorrindo, eles estão sempre ali. A Maju mais cedo falou de uma ideia de valorização da vida, estando ela com ela própria, né? Isso é uma coisa muito importante, assim, porque respeitar o nosso maior amigo, né? Que somos nós mesmos, né? Nós temos, né? Devemos ser a pessoa que vai pensar na gente em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, né? Não. Isso é cuidado, né? Cuidado de respeitar o nosso tempo, perceber se esses amigos da família ou amigos da escola de fato estão cuidando da gente, ou nós estamos apenas nos usando, né? Nessa sociedade que é tão assim rápida, corrompida, né? Líquida, né? Líquida, né? Como o Bauman fala, assim. Então, acho que tem aspectos dessa amizade que a gente está esperando, expectativa de estar no outro, quando na verdade ela também tem que estar muito dentro da gente, né? Nós temos que ter essa sabedoria, né? De saber como que a gente se joga numa relação de namorado e namorada, numa relação de amizade, né? Sim. Inclusive com a nossa própria família, por vezes a nossa relação com a família, que é muito importante, né, primordial, ela também tem que ser medida. Né? Como que aquilo está sendo bom para mim, bom para o outro, cuidando. Bom, mas... Não, gente. Olha, essa daqui eu achei importante também. É de um aluno do EFAF. O que podemos fazer para melhorar a nossa comunicação entre aluno e escola? O que vocês acham?
Acho que é mais nesse sentido de se abrir, né, Maju? Porque é muito difícil, o adolescente, é difícil dele, você que tá nessa fase agora, dele ter uma pessoa assim que ele consiga se abrir. Eu acho que tem os amigos, né? Mas é difícil uma pessoa de fora dele chegar a falar sobre os sentimentos, né? Eu uso tipo, a escola é minha segunda casa. Às vezes eu falo que eu moro na escola e visito em casa no fim de semana, de tanto tempo que eu tô aqui, que eu passo aqui. Eu tenho muita comunicação com os colaboradores. Eu consigo me abrir com os colaboradores, quanto aqui, quanto em casa. É muito importante essa amizade entre escola e aluno. Porque se o aluno confia na escola, se o aluno tem aquela confiança, se ele consegue se abrir, ele vai ter mais facilidade para ter ajuda nos problemas que ele está passando. Então, eu acho muito importante essa amizade entre escola e aluno. Você acha que tem alguma. Essa pergunta aqui, né? Existe alguma dificuldade, talvez? Você conhece, assim? De se Se abrir. comunicar. É. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes tem uns alunos que já passaram por outras escolas que não tiveram essa ajuda, não tiveram. E aí ficam com medo de não ter essa ajuda de novo em outras escolas. Sim. Então pode ser difícil. Às vezes não, às vezes o aluno já chega, consegue se abrir com mais facilidade, consegue conversar, entender o ponto de vista do outro, entender a ajuda que a pessoa quer te dar, entende? Eu penso assim. Eu acho que a nossa experiência aqui tem muitos espaços de comunicação, que não só o direto na sala de aula, né? Os alunos participam de círculos, né? Eles têm representação de sala, né? Que a gente incentiva os alunos a falar em nome dos outros, né? E para isso eles têm que coletar essa informação. Acho que tem um aspecto importante de comunicação que é o não verbal, assim, né? Na nossa escola e em algumas outras tem pouco depredação, né? Pouca pichação, pouca quebra. Isso é um bom sinal de comunicação. Os alunos Sim. estão conseguindo falar para a gente verbalmente, né? Quando eles não conseguem, quando eles no espaço de escuta, isso acaba refletindo na violência, na depredação, na sujeira, né? Então, acho que a gente tem feito um bom trabalho assim de aberturas, né? Mas tem que estar muito atento, porque é fato que alguns alunos têm mais dificuldade. Sim. Aí é preciso ter esses exemplos, né? Alunas como a Maju, que fala bem, e voltar, né, para os alunos, dizendo que conseguiu falar, conseguiu expressar. Isso vai fazendo um ciclo de bons exemplos, e os alunos conseguem se expressar melhor ainda. E os professores também, acho que se expressam bem, né? A comunicação tem fluído, né? Mas é um exercício diário, né? Sim. De ampliar isso sempre. Eu acho que é importante também, pessoal, nas salas, dentro das salas de aulas, né, para os alunos que estão nos assistindo, tem uma plaquinha, né, que é o nosso núcleo de proteção. Então, se você sente o desejo, ele está passando alguma fase difícil, tem esse desejo mais profundo de se comunicar, então tem as pessoas ali naquela plaquinha, né, que são as pessoas que você pode procurar para ter uma conversa, a equipe da psico, né, na pessoa da Neusita e a Leide da pastoral. Então, vocês podem procurá-los, que eles estarão sempre disponíveis aí para escutá-los, tá bom? Última pergunta, para a gente finalizar nosso pod. Essa é do Vitor, do 8º ano B. Quais são os principais sintomas da ansiedade? Que é aquele negócio, uma palpitação no coração. A gente falou da depressão mais cedo, né? E aí a ansiedade talvez seja mais comum ainda. As pessoas, quase todo mundo já viveu uma pequena crise de ansiedade, né? Um maior ou menor escala. E aí, o primeiro sintoma que as pessoas sempre falam é dessa batedeira do coração, né? Esse coração acelerado. E aí disso, né, vai um monte de outros sintomas, a boca seca, né? Às vezes dá dor nesse peito de tanto que acelera, de tanto que bate, né? A respiração ficou ofegante, né? A respiração ofegante vai causando, inclusive, menos oxigênio dentro do nosso corpo, e o nosso corpo vai ficando mais duro. E isso tudo pode ser tão grave a ponto das pessoas correrem, né? Com a sensação de que vai morrer. Vai mesmo, morrer, né? Um desespero, né? Então, acho que existem graus de ansiedade, né? Tem uma ansiedade que a gente estava falando mais cedo, que é uma ansiedade boa, né? Que faz a gente querer estudar, faz a gente se preocupar com o futuro. Mas essa ansiedade, ela é ruim, né? Essa ansiedade preocupa, machuca, ela se repete dias após dias e a gente acha que ela nunca vai passar. Sim. Né?
Então, acho que é preciso olhar para a ansiedade como uma situação complexa, também não é simples, não é uma frescura, né? Ela é, sim, provocada por uma série de situações da nossa vida, né? A nossa pressão por tirar nota, pressão por ter uma faculdade, isso acaba... futuro, né? Não está no Fundamental 1, já está sabendo o que vai fazer no ensino superior, né? Então, tem uma perspectiva do futuro, né, muito forte, uma cobrança vem junto com isso. Então, a ansiedade é esse movimento que expressa no nosso corpo essa dificuldade de respeitar o tempo, né? É preciso acalmar um pouquinho. Você gostaria de falar, Maju? Eu nunca passei por uma crise, mas como o Leandro falou, eu tenho essa ansiedade do que vai acontecer. Que é, por exemplo, amanhã eu tenho uma prova. Hoje eu já fico muito ansiosa, eu não consigo dormir. Eu passo tempos acordada mexendo no celular, eu como demais. Isso me dá muito. Chocolate, doce, né? Parece que você tem aquela tentação o dia todo. Você não consegue parar um minuto. E eu fico muito agitada. Então, quando eu tô ansiosa, eu tenho a questão do ficar agitada. Sim. Eu não consigo dormir, eu paro de comer, eu fico acordada, chamo a minha mãe toda hora. E isso me mexe muito. Eu só descanso quando aquela prova passa, eu sei que eu fui bem. Que foi bem. E se não for, eu ainda continuo com ansiedade dia após dia até eu saber o resultado. A sorte é que ela quase... Ela sim, é uma ótima aluna. Olê, tem algum exercício, claro, né? Quando a gente começa a observar essa questão da ansiedade várias vezes, um dia a gente precisa observar e procurar um profissional. Mas como a Maju está trazendo aqui, vai ter uma prova e eu tô ansiosa para essa prova e tá me dando ali uma batedeira. Tem algum exercício que a gente possa fazer assim para acalmar, para ficar mais calmo? A ansiedade está centrada nesse coração acelerado, né? A gente tem esse pensamento acelerado que faz o nosso coração acelerar. E o coração é um órgão que não tem o controle dele, né? Ele bate sem a gente mandar ele bater, ele não para de mandar ele parar, né? Ele continua batendo. Graças a Deus, né? Ainda bem. Mesmo quando ele está acelerado, né? Não basta ele falar assim, diminui o coração. Ele vai diminuir, né? Então a gente tem que ajudar ele a diminuir. E aí, um órgão que a gente tem um controle, nesse caso, são os nossos pulmões. Né? Então a gente precisa de usar esse músculo aqui do nosso aparelho, que chama diafragma, e fazer ele trabalhar para baixo, para cima, né? Porque bem profundo e bem lento. Então, quanto mais lento a gente respirar e mais profundo a gente respirar, vai naturalmente, né? Com calma, não dá para ter pressa, né? Mas fazer isso algumas vezes. Tá vendo? Eu estou até diminuindo o meu tom de voz, a velocidade com que eu falo, né? Para mostrar um pouco que eu preciso de desacelerar. E fazendo isso na respiração, o meu coração também vai desacelerar. Ele não consegue continuar batendo, ele vai reduzindo. E junto com isso, né? Naturalmente, o nosso cérebro sai daquele pensamento da prova, né? Que amanhã tem prova, e fica só ali naquela contação dos segundos de respiração. Muda o foco. Do profundo, do fundo, do lento, do raso, do vento, do voz. E aí a gente para de pensar naquela prova por uns minutos, a gente controla o batimento do coração dessa forma, e aí a gente pode colocar outras coisas nesse lugar, né? Para falar com outras pessoas, tirar, né, o foco da prova, né? Ou colocar o foco na prova do jeito certo, né? Pegar um livro para ler e aí a coisa vai entrando no eixo. Então tem, sim, exercícios, né, que vão controlar o pensamento e esses sintomas mais fisiológicos, mas não adianta achar que isso vai ser assim, nunca mais vai ter ansiedade. Sim. É tudo super humano e a gente precisa de aprender a lidar com isso, né? E, como você disse, se isso repetir uma vez é muito difícil, nenhum problema procurar a unidade básica de saúde, né, dizer que está tendo muita ansiedade, procurar um professor que seja para falar disso, né, e aí a gente vai trabalhando e encaminhando. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Maju, você é maravilhosa. Muito obrigada. Lê, muito obrigada, viu, pela participação. E é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Seguem lá as nossas páginas, nosso Instagram, Facebook, Marista Escola Social Irmão Rui. Dá o seu like aqui, compartilha com os familiares, façam comentários de próximos temas que a gente pode fazer aqui com os nossos jovens. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.